Muito boa noite, meus irmãos. Deus seja louvado pela igreja dele reunida nesta noite. Coloquei aqui um copo d'água aqui, mas não se preocupem, eu não vou orar por ele depois. Não vou fazer isso, tá? É porque eu preciso ficar na minha garganta, muitas vezes posso ficar bem ressecada. Então, eu quero saudar a igreja, uma vez, Senhor, todos bem-vindos. Os nossos visitantes também, sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, que o Senhor edifique a sua vida. Meus irmãos, orem por aqueles que estão se preparando para o ministério. Orem pelos estudos deles, pela família deles, que o Senhor os sustente em tudo. Também oro pelos nossos pastores também. Que Deus continue a sustentá-los com a tua graça. Que o Senhor guarde e abençoe também as famílias deles também. A mensagem de hoje, à noite, está no tema Livres da escravidão do pecado. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 5, do verso 20 ao capítulo 6, verso 2. São apenas 4 versículos, não se assustem. Romanos, capítulo 5, versos 20. Romanos, capítulo 6, verso 2. Então, na prática, eu vou ler Romanos, capítulo 5, 20 e 21. E no capítulo 6 eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Deus bendito, louvado seja o teu santo nome pela igreja reunida, Senhor. Fala conosco, ó Pai, nós dependemos de Ti, edifica a Tua igreja na Tua santa palavra. Nós oramos assim, no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a vitória de Cristo na cruz nos libertou da servidão do pecado, para sermos servos da justiça. Diante dessa verdade, nós devemos crer na sua obra redentora no nosso dia a dia, na nossa luta diária contra o nosso pecado. E o primeiro ponto da mensagem aqui é a nossa ligação com Adão e com Cristo e as suas consequências. Adão era o nosso representante, o cabeça federal da raça humana. Foi por ele que o pecado entrou no mundo e assim a morte passou a todos os homens. E é por isso que nós afirmamos que em Adão nós pecamos. Eu quero citar aqui um trecho do livro A Cruz de Cristo, de John Stott, que trata sobre a gravidade do nosso pecado. Ele diz o seguinte: cada pecado é uma quebra do que Jesus chamou de o primeiro e grande mandamento. Não apenas o fracasso de amar a Deus com todo o nosso ser, mas também a recusa ativa de reconhecê-lo
e obedecer-lhe como Criador e Senhor. Rejeitamos a posição de dependência que o fato de sermos criatura envolve e procuramos ser independentes. Pior ainda, ousamos proclamar a nossa auto-independência, nossa autonomia, o mesmo que reivindicar a posição que somente Deus pode ocupar. O pecado não é um lapso lamentável de padrões convencionais. A sua essência é a hostilidade para com Deus, manifestada em rebeldia ativa contra Ele. Perceberam aqui a seriedade do nosso pecado? Perceberam que não é uma simples relação de defeitos e qualidades que nós seres humanos temos? Ele é uma afronta contra o nosso Criador. O pecado é sempre uma afronta contra quem Deus é. Nós somos suas criaturas, criados para sermos seus representantes aqui nessa terra. Nós para termos comunhão com Ele e para dependermos somente dEle como suas criaturas. Mas nós decidimos seguir o nosso próprio caminho. Por isso nós morremos. O apóstolo Paulo ele vai colocar isso de uma maneira muito clara na metade do capítulo 3 de Romanos. Ele diz o seguinte, que ninguém escapou. Ele vai dizer que nem judeus e nem gentios eles escaparam. Todos estão debaixo do pecado. Acompanhe, por favor, a leitura aqui dos versos 10 ao verso 12 de Romanos, capítulo 3, que diz o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E no verso 9, ele vai levantar uma questão interessante. Estamos em posição de vantagem? Paulo falava aqui dos judeus, como ele é judeu. Pois aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, a lei e os profetas. E ele conclui, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Esse é o verso 9. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Não há um justo, não há quem busque a Deus. O ser humano, sem Cristo, está morto, está debaixo do pecado. E nas palavras do profeta Isaías, em Isaías 53, 6, ele diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E em Tito 3:3 ele diz o seguinte: pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Essa era a nossa condição antes do novo nascimento, antes da regeneração. Só que a graça de Deus, salvadora, se manifestou a nós. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, em pecado. Antes, nós estávamos ligados em Adão. Acompanhem bem rapidamente Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Se antes nós tínhamos
em Adão, o primeiro homem, como nosso representante, agora nós temos o segundo Adão, o último homem, como o último Adão, como nosso representante. E nos versos 17 a 19 de Romanos 5, diz o seguinte: se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Se antes, pela ofensa de um, reinou a morte, agora, aos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E o apóstolo vai continuar fazendo esse contraste, fazendo essa comparação. Verso 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É por isso que negar a humanidade de Cristo, meus irmãos, é uma irresponsabilidade. Foi pela obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. O Verbo se fez carne. Ele nasceu de mulher, corpo físico, perfeitamente homem, semelhante aos seres humanos, criados por Ele. Ele foi batizado por João Batista. Ele foi tentado no deserto, mas não pecou. Adão pecou, mas Cristo não pecou. Essa é a base da nossa doutrina da justificação pela fé. Como homem, como nosso representante, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, uma morte maldita no nosso lugar. Nós jamais seríamos capazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus. E para falar a verdade aqui, nós nem desejávamos cumpri-la. É por isso que Deus o declarou justo. E quando nós o confessamos como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados, o nosso pecado foi imputado nele e a justiça dele foi imputada em nós. E é por isso que nós fomos declarados justos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós fomos justificados pela fé, e isso é fruto da graça de Deus. Só um minutinho, irmãos. R.C. Sproul disse o seguinte sobre a justificação pela fé: que a doutrina da justificação pela fé nunca pode ser negociada. Nela, a graça de Deus se torna manifesta. Enquanto nós ainda éramos pecadores, Cristo tomou sobre si a maldição de morte que reina e derrotou o túmulo pela sua justiça, que é imputada a nós pela fé. E Paulo termina o capítulo 5 de Romanos dizendo o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na nossa versão está escrito o seguinte: onde aumentou o pecado, aumentou ainda mais a sua graça. Versículo 20 e 21, que nós lemos no início da mensagem. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por causa da nossa união com Cristo, nós temos a vida eterna. E também por consequência dessa união, nós estamos livres do domínio do pecado.
nós estamos livres da escravidão do nosso pecado. O pecado, meu irmão, não é mais o seu senhor. E eu não estou dizendo aqui para você ignorar a sua condição decaída. A regeneração, ela não tirou de nós a presença do pecado. Nós fomos livres do domínio do pecado, da culpa do pecado e da condenação do pecado. Mas a presença do pecado, ela continua habitando em nós. Porém, nós não somos mais escravos dele. Ele continua sendo o nosso maior inimigo. O pecado, ele continua sendo o seu maior inimigo. E vai tentar você a todo momento, fazendo com que você desobedeça a palavra de Deus, mesmo depois do novo nascimento. Então, qual deve ser a nossa postura diante dessa verdade? Qual deve ser a nossa resposta diante dessa verdade do Evangelho? 1. Dar louvores, honras e glórias ao nosso Deus e verdadeiro por tão grande misericórdia. Responder, ponto número 2, responder ao Evangelho com obediência. Irmãos, nós estávamos debaixo do juízo eterno, caminhávamos naturalmente para o inferno. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia dele. Estávamos mortos em delitos e pecado, mas Deus escolheu intencionalmente salvar alguns dentre os pecadores. Aqueles que vieram, e quis salvar aqueles que viraram as costas para ele no Éden. Aqueles que decidiram fazer a sua própria vontade e não a do seu Criador. O Filho se ofereceu para dar a vida por aqueles que o Pai quis salvar. O Filho se ofereceu para dar vida por aqueles que rejeitaram o Pai. E o Espírito Santo aplicou ao eleito de Deus o chamado à obra expiatória do Filho, dando ao pecador a capacidade de responder ao Evangelho. Nós podemos responder ao Evangelho com obediência, porque o pecado não tem domínio mais sobre a nossa vida. Esse foi o ponto 1 da mensagem. Se Adão era o nosso representante, agora nós estamos ligados a Cristo, o último Adão. E eu entro agora no segundo ponto da mensagem, que é: creia e confie na obra da cruz de Cristo. Nós estamos ligados em Cristo. E o apóstolo vai fundamentar mais ainda essa ligação com a sua morte e ressurreição. E se você não crê e não confia que você está morto para o seu pecado, você está ignorando que Cristo morreu por você, meu irmão. Cristo morreu na cruz. Neste capítulo 6, que nós iniciamos a leitura do verso 1 e 2 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele começa tratando sobre a nossa vida após a união com Cristo, a santificação. Ele vai fazer isso do capítulo 6 até o capítulo 8, com base nos capítulos anteriores. Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, expõe de forma muito clara a condição humana sem Cristo, depois a justificação pela fé e as consequências da nossa união com Cristo, não com Cristo. E ele começa o capítulo 6 com uma pergunta retórica e uma resposta negativa enfática, afirmando que o crente não pode viver no pecado porque já morremos para com o pecado. E essa morte ocorreu na morte de Cristo. Quando Cristo morreu naquela cruz por causa do nosso pecado, nós morremos com ele. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, vencendo a morte e o pecado, o nosso pecado, porque a morte de Cristo foi por causa do nosso pecado, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Isso aponta para uma ressurreição final,
né, escatológica, mas também para a ressurreição da morte espiritual. Ele lhes deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Efésios 2:1. Por isso que precisamos confiar na obra de Cristo, na luta contra o nosso pecado, porque nós estamos lutando, meu irmão, uma batalha que Cristo já venceu na cruz. E quando ele venceu, o domínio do pecado foi removido de nós. Foram removidos daqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Vamos ler novamente aqui Romanos 6, e agora do versículo 1 até o versículo 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos os que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. É por isso que Paulo deu uma resposta enfática, com repúdio no verso 2. De modo nenhum. É um absurdo. Onde já se viu isso? É impensável que o cristão, aquele que está unido com Cristo, permaneça no pecado. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Como podemos pensar que vamos continuar escravizados pelo pecado? De modo nenhum. Nós morremos para ele. Versos 9 a 11. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo pega, meus irmãos, aqui a condição de Cristo. Ele venceu a morte e ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado e Cristo está vivo para com Deus. Paulo pega a condição e a diz a seguinte: assim também vocês estão na mesma condição de Cristo, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Percebam a bênção que é estar em Cristo, a liberdade que temos nele, a novidade de vida. É por isso que Cristo é digno, meus irmãos, de todo louvor e de toda glória. Ele estava com o Pai na eternidade, mas decidiu morrer por pecadores como nós, pagando um alto preço na cruz. E aqui eu faço algumas aplicações para este ponto. Não fique dando desculpas para não lutar contra o seu pecado, meu irmão. Eu sou pecador mesmo. Eu sou pecador mesmo. Sim, eu sou pecador, eu reconheço isso. Sim, é verdade, meu irmão. Mas também é verdade que se você confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você foi salvo por Ele. Então, você não é mais escravo do seu pecado e você pode mortificá-lo. Segunda aplicação, não somos o centro do universo. Você não é o centro do universo na sua família, no seu casamento. Se não for a sua vontade, irmão, nada mais presta,
sempre a sua opinião que tem que prevalecer? A sua relação com seu cônjuge? É sempre a sua opinião que prevalece? Se você é filho, está aqui. Você está no centro do universo da sua família. Você acha que os seus pais, a sua família giram em torno da sua pessoa? O nosso pecado, meu irmão, não é a base para os nossos relacionamentos com o nosso próximo, e sim o fruto do Espírito, que precisa fazer parte da nossa vida cotidiana, da vida daqueles que foram regenerados, e com isso a nossa percepção, irmão, da realidade muda, porque nós fomos unidos com Cristo. Em muitos momentos, nós enxergamos a prática do Evangelho apenas ao relacionamento aqui na igreja, quando nós nos reunimos aqui, como estamos hoje. Mas nós somos chamados a viver o Evangelho no nosso cotidiano. Isso significa, meu irmão, que você, meu irmão, é servo da sua esposa, que você, minha irmã, é servo do seu marido, você, filho, é servo dos seus pais, porque nós, em Cristo, somos servos uns dos outros. Terceira aplicação: o crente não tem pecados de estimação. Eu sou assim mesmo, falo mesmo, respondo logo e eu não levo desaforo para casa. Meu irmão, renda-se ao Evangelho. Não lute contra a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Quarta aplicação: por vezes nós achamos que o nosso pecado não é grave. Eu tenho defeitos e qualidades, mas no geral sou uma pessoa boa. Sou muito educado, sou calmo, sereno e tranquilo. Né? Irmãos, nós já aprendemos recentemente que a doutrina da depravação total, também conhecida como depravação integral, não afirma que o ser humano vai ser tão mal quanto ele pode ser o tempo todo. Não é isso que ela afirma. Ela afirma que cada parte do ser humano foi afetada, manchada pelo pecado. O pecado afetou integralmente o ser humano. Sabe, a sua vontade, as suas emoções, nada escapou. É por isso que estávamos espiritualmente mortos, distante do nosso Criador. Não ignore que o pecado que habita em você vai tentar te afastar do nosso Deus, do nosso Criador. Você se lembra do momento que nós fazemos aqui na igreja de confissão de pecados, no culto da manhã? É por isso que nós lemos antes um versículo que mostra a nossa condição decaída. Porque mesmo salvos em Jesus Cristo, nós continuamos lutando contra o nosso pecado até sermos chamados à presença de Deus. Ou, se Ele voltasse agora, nós, os vivos, seríamos transformados. Esse corpo corruptível se revestiria de incorruptibilidade. Isso aconteceria depois da ressurreição dos mortos, aqueles que partiram antes de nós, conforme 1 Coríntios capítulo 15. Enquanto isso não acontece, o mandamento do Senhor é mortificar o nosso pecado, mortificar o pecado que habita em nós. E se você cometeu algum pecado, meu irmão, confesse-o diante do Senhor, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João 1:9, versículo 9. Nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo, o justo. Arrependa-se diante do Senhor. Quinta aplicação. Sabe aquela acusação do inimigo, meu irmão? Você não tem jeito mesmo. O inimigo nos acusa. Ele vai usar o seu pecado para te acusar.
Você não tem jeito mesmo. Comete os mesmos erros. Pecou novamente. Se você não confiar, meu irmão, no Senhor, essas acusações do inimigo vão fazer com que você se conforme com o seu pecado e passe a duvidar da palavra de Deus, assim como foi os nossos primeiros pais no Éden. E realmente, você não tem jeito mesmo. É quase, irmãos, uma síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Mas não é isso que a Bíblia afirma. Nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Isso é em Romanos 6,4. Nós temos uma nova vida em Cristo. E esse viver não pode fazer parte do pecado. Verso 14 de Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Não estão debaixo da lei. Lembra do verso 20 de Romanos 5? A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A lei colocou um holofote sobre o nosso pecado, revelando a nossa condição decaída. Porém, a graça é muito mais abundante e é debaixo dessa graça que nós estamos hoje, livres do domínio do pecado. Creio nisso, meus irmãos. Curva sua cabeça e vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Por chamar pecadores como nós para termos comunhão contigo, Pai. Nós te louvamos pela cruz de Cristo. Foi ela que nos libertou do domínio do pecado para sermos servos da justiça. Obrigado, Senhor. Que Cristo receba neste momento toda a glória que lhe é devida. Nós oramos no nome dele. Amém.